A gente vai começar lendo um texto bíblico, Lucas, capítulo 1, o versículo 26. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da salvação. Pronto, nós vamos meditar um pouquinho sobre o texto, tá bom? Quem está com o texto aí? Levanta o texto. Faz assim, levanta. Muito bem. A gente vai fazer uma meditação simples. Começar de coisas simples. Como é que nós começamos o texto? Ou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ou se persignando pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, livrai-nos dos nossos inimigos. Então, o que vai conduzindo o texto? Quem é o centro do texto? Jesus Cristo. Quem é o centro do texto? Quem é o centro do texto? Pronto. Não é a Virgem Maria? Não, é Jesus. Jesus é o centro do texto. Nós meditamos os mistérios da vida de quem no texto? De Jesus, mas só que a vida de Nossa Senhora é entrelaçada com a vida de Cristo. E por isso não tem como meditar na vida de Jesus sem meditar na vida de Nossa Senhora. Não há uma competição entre os dois. Há uma comunhão de corações. Há uma união do coração de Maria com o coração de Jesus. A gente escuta muito falar essa expressão: no fim, o meu imaculado coração triunfará. O que essa frase quer dizer? Que Jesus vai reinar. Porque quem é que reina no coração imaculado de Maria? Então o reinado do imaculado coração de Maria é o reinado de quem? De Jesus Cristo. Porque às vezes nós caímos na tentação de achar que não, que são reinados contrários, que estão competindo. Não. O reinado do imaculado coração de Maria é o reinado de Cristo em nossas vidas. Amém? Então nós começamos com a cruz. Nós não podemos fugir da cruz. A religião católica é a religião da cruz e ressurreição. A única fundada por Jesus. Diga para o seu irmão, não fuja da cruz. Se você fugir da cruz, você perde a ressurreição. Aí se ferrou. Às vezes nós fugimos da cruz achando que estamos fugindo só dela. Não. Quem foge da cruz, foge também do fruto da cruz. Qual é o fruto da cruz? A ressurreição. A ressurreição. Não há cruz sem ressurreição e não há ressurreição sem cruz. Pelo menos a cruz de Jesus. As outras cruzes aí, a que interessa para nós qual é? É a cruz de Cristo. Então começamos o texto pela cruz. Pelo sinal da cruz. E no sinal da cruz nós invocamos quem? A Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, aqui está o centro do mistério da nossa fé. Um só Deus e três pessoas. É o Deus que é amor que mora em nós. Diga para o seu irmão com um sorriso bem belo. Diga para o seu irmão, Deus habita em ti. Que alegria. Deus habita em ti, você que está ouvindo aí pelo Facebook, né? E nos vendo. Deus habita em você. Por isso se alegra. Sorria. Se você está em casa triste, mal-humorado, brigou com alguém, vá sorrir agora para a pessoa, tá bom? Deixa de ser cara... Não pode ter cara de velório, tem que ter cara de alegria. Então, o mistério da nossa fé, o centro qual é? A Santíssima Trindade. Aí depois que nós invocamos a Santíssima Trindade, o que é que nós rezamos? Nós oferecemos o texto, não é isso? Sim ou não? Vocês oferecem um texto? Pronto, oferece para quem? Não, oferece para quem?
para Deus, né? Para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Mas oferece por quem? Aí é um monte de... É uma lista enorme, né? É para as almas do purgatório, é para quem está desempregado, para quem está doente, é para quem... É o pessoal que a gente quer que se converta, é para nossas enfermidades, é para uma graça que a gente quer louvar a Deus. É tantos pedidos, porque o povo pidão somos nós católicos, sim ou não? Quem é pidão, levanta a mão. Tem uma santa que fala assim, né? Deus fica triste com quem pede pouco, porque ele quer dar muito. Nós não podemos pedir pouco. Eu escuto alguém falar assim, eu já escutei. Olha, eu não peço mais nada a Deus, porque eu já tenho tudo, eu só faço louvar. Eu olho para a pessoa, será que é verdade? Se ela não pedir porque ela é grata mesmo, tudo bem, mas Deus quer que você peça. Ele fala, pedis e recebereis. Buscais e encontrareis. Bateis será aberto. Então não fique orgulhoso de não pedir. Peça, pode pedir. Um católico tem que ser pidão, certo? Tem que pedir ao Senhor e pedir à pessoa certa. Pedir a quem pode dar. Então, nós oferecemos o texto. Nós colocamos as intenções. E rezamos o quê? Vocês estão faltando o texto, né? Estão dormindo no texto, vocês, né? O credo. Credo, gente, vocês não sabem. Credo, vocês não sabem o que é o credo. Então vamos lá, o credo. E o que é o credo? É o creio que revela a nossa fé. Nós cremos em Deus Pai, em Deus Filho, no Espírito Santo, na Santa Igreja, na Virgem Maria. Nós vamos falar, diga comigo, o credo tem 12 pontos da fé. 12 artigos. Porque lembra os 12 apóstolos, entenderam? Por isso o credo tem esses 12 artigos. Então, quando nós rezamos o credo, nós temos que lembrar que provavelmente os apóstolos rezaram essa oração. Imagina você rezar a oração que São Pedro rezou, que Santo André rezou, o credo. Não é belo, sim ou não? Uma oração de praticamente 2000 anos ou um pouco mais, ou um pouco menos. Essa média, né? Você rezar essa oração. E quando você fala, nós falamos assim, cremos ou creio? Mas não parece egoísta, só creio. A gente está falando que é todo mundo rezando e fala creio. Não, não é egoísta. É porque você crê, é algo pessoal, mas você crê junto com quem? Com a igreja. Quando você fala creio em Deus Pai, esse creio é a voz da igreja. Porque a gente fala creio, mas todo mundo está dizendo junto, sim ou não? Creio. Eu creio naquilo que Santo Tomás de Aquino acreditava e acredita. Eu creio naquilo que a Virgem Maria sempre acreditou. Eu creio naquilo que São Pedro ensinou. Ou seja, toda a história da igreja acreditou no que nós acreditamos. Isso é muito belo, sim ou não? Aquilo que os santos acreditaram e deram a vida, porque teve uma época da igreja que os cristãos eram perseguidos. Aí chegava e falava assim, você vai continuar acreditando, se continuar você vai morrer. A pessoa diz o quê? Eu vou morrer, mas eu não nego a minha fé. Então, crendo que nós rezamos, muitas pessoas deram a vida para que ele continuasse sendo rezado. Derramaram sangue, sabiam disso? Foram comidos por leões, foram jogados no fogo, foram esquartejados, foram jogados às feras, para dizer o quê? Eu creio. Eu não vou negar a minha fé. Então, credo não é uma oração supersticiosa. Porque às vezes a gente coloca superstição nas orações, é ou não é? Reza o credo, mulher, reza. Mas é aquela coisa meio medrosa, meio supersticiosa, não. O credo tem poder porque é uma oração que os santos rezaram e é aquilo que mostra a nossa confiança no Senhor e no que a igreja ensina. Amém? Então, quando rezarem o credo, lembrem disso. Depois reza o quê? O Pai Nosso. Essa daqui dá pra gente chorar de alegria. Porque quem nos ensinou? Imagina você pronunciar uma oração que saiu da boca do próprio Deus. Se a gente passasse aqui 1 ano, 2, 10 pregando, não daria para explicar o que é o Pai Nosso. Porque é a oração mais perfeita porque Deus nos ensinou. Na oração do Pai Nosso tem 7 pedidos. 7. Porque 7 quer dizer o quê? Perfeição.
É a oração mais perfeita. Não tem nenhuma imperfeição no Pai Nosso. Ela é a oração que completa. E ela nos chama, nos ensina. Ó, a palavra atrevida. É tanto que na missa a gente fala assim: com a coragem e a ousadia de filhos, vamos dizer. Ou então, com ousadia de filhos, digamos, Pai Nosso, né? Com ousadia. Porque é uma ousadia chamar Deus de Pai. Porque dizer que Deus é Pai é algo muito belo, sim ou não? Bata-se no peito, diga assim: eu sou filho de Deus. Gente, se a gente parar só para pensar nisso aqui, a gente derramaria lágrimas a noite toda. De alegria, não é de tristeza, não. Eu sou filho de Deus. Então o que me faz feliz não é ter muitas pessoas do meu lado, não é ter dinheiro, não é nem ter saúde, é ser filho dele. Mesmo com doença, ou doença grave ou não grave, com deficiência, com problema, endividado, eu sou filho de Deus. Só essa palavra Pai daria para a gente passar assim a noite louvando a Deus por ela. Eu posso chamar a Deus de Pai. E não é Pai meu, é Pai nosso. Por isso eu não posso ser indiferente ao irmão. Pode ser o irmão que for. O mais nojento ao mais simpático. O mais santo ao mais pecador. É o meu irmão. Por isso nós devemos ter muita compaixão dos nossos irmãos, sim ou não? Às vezes a gente não tem compaixão, às vezes a gente tem desprezo, né? Às vezes a gente não acredita que aquela pessoa que comete crimes pode ser santo. Ela pode. Muitos santos na história da igreja foram pessoas más ao extremo, que eram maldosas, que eram ruins, que eram péssimas, que cometiam todo tipo de pecado. E Deus foi lá, pegou a pessoa, transformou, e ela é o que hoje? Santa. Porque alguém foi lá e evangelizou ela. Isso é belo, sim ou não? Quando São Tiago foi morrer, a gente celebrou São Tiago há pouco tempo, São Tiago apóstolo. Ele estava com tanta piedade, assim, com alegria tão grande que ia morrer. Ó, alegria porque ia morrer, ia ser morto por Jesus. Por amor a ele, não é que Jesus ia matar ele não, viu? Porque o português é complicado, né? Morto por amor a Jesus. Sabe o que foi que o soldado fez? Ficou tão admirado com a alegria daquele homem que ia morrer por Jesus que se converteu e morreu junto. Na história da igreja tem várias vezes que a pessoa que está condenada à morte, ela está tão feliz e tão firme que as pessoas que queriam matar ela fazem o quê? Morrem junto com elas, porque se convertem. De ver a alegria daquela pessoa. Então, é alguém que aprendeu a rezar o Pai Nosso, de verdade. Depois do Pai Nosso tem o quê? 3 Ave Marias, que lembra para nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns até rezam assim, nessa primeira Ave Maria, em honra ao Pai. A segunda Ave Maria, em honra ao Filho. A terceira Ave Maria, em honra ao Espírito Santo. Ou seja, nos lembra o mistério da qual nós estamos mergulhados. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. É o mistério da Trindade. E pode lembrar também a fé, a esperança e a caridade. As 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Aí depois nós vamos para os mistérios. Os mistérios, que são, quais são os mistérios? Gozosos. São 4 tipos de mistérios: os gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos. São 4, né? O que são esses mistérios? Tudo que envolve Cristo é um mistério, sim ou não? Mistério não é pessoa misteriosa, não. Ô, menina é misteriosa, não é isso que eu estou falando, não, viu? Mistério é algo assim profundo. Que você, quanto mais conhece, mais você precisa conhecer. Porque o amor é assim, sim ou não? Tipo quem é casado. A pessoa faz o quê? Ela conhece a pessoa e quanto mais ela conhece, mais ela percebe que conhece pouco. Sim ou não? Até a nossa vida é assim. Vale, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que diante de uma coisa dessa eu ia reagir dessa forma. Às vezes nós nos admiramos diante da nossa maldade, é ou não é? Mas às vezes nos admiramos com boas atitudes que a gente tem, é ou não é?
Vai, é só Deus que faz isso comigo. Porque antes eu fazia era outra coisa, agora eu faço isso. Isso é o quê? É um mistério da vida humana. Se o mistério da vida humana é grande, imagine os mistérios da vida divina, de Jesus. Então tudo em Jesus é um grande mistério. Um mistério de amor, um mistério de salvação, um mistério que nos alegra. Por exemplo, só um exemplo. O primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Meus irmãos, se a gente começar a imaginar, primeiro, São Bernardo de Claraval fala o seguinte, ó, o mundo estava perdido no pecado, sim ou não, depois de Adão e Eva? Estava. Aí Deus viu o pecado aumentando no mundo, ele fez o quê? Enviou os profetas, os patriarcas, e age o pecado aumentar. Ele falou que eu vou mandar o meu filho. Só que para esse filho vir ao mundo, Deus é muito humilde. Deus é simples. Ele quer contar conosco. Ele pensou o quê? Vou contar com uma mulher perfeita. Perfeita porque ele criou perfeita, que é a Virgem Maria. E eu quero que ela diga sim. Aí São Bernardo de Claraval fala assim, ó. O céu inteiro esperava. O céu fez silêncio. A terra fez silêncio. Os anjos silenciaram. Para ouvir o quê? O sim da Virgem Maria. Todo mundo estava assim, ó. Vai, diz sim, diz sim, diz sim, vai, vai. Todo mundo, né? Pensando isso e querendo que ela dissesse o quê? Sim. E quando ela diz sim, o que que acontece? O verbo se faz carne e habita entre nós. É um mistério muito grande, sim ou não? Por que que esse verbo veio e se fez carne? Diga, diga assim, por mim. Porque ele me amou. Ele se fez carne. Tem uma palavra que fala assim, ó. Você não me entende. Você sabe o que quer dizer entender? De onde é que vem essa palavra entender? Entender quer dizer o seguinte: entrar na tenda. O que quer dizer entender? Entrar na tenda. A nossa tenda é o nosso corpo. Então, o Filho eterno do Pai não tinha corpo. Ele era o quê? Espírito, como o Pai e o Espírito Santo são. Ué. E ele veio o quê? Tomou a forma humana. Para dizer o quê? Eu te entendo. Eu entendo cada detalhe, porque eu entrei na tenda humana. Ou seja, a sua lágrima ele entende, o seu cansaço ele entende. Tudo que você passa de limitação humana ele entende. O cansaço, o sono. Tipo, na barca, estava na tempestade. O que Jesus fez? Estava dormindo, morto de cansado, sim ou não? Dormindo que a tempestade vinha, batia e quase afundando ele dormindo de cansado. Ele sabe o nosso cansaço. Quem está cansado aqui, levanta a mão no corpo. Quem está cansado, levanta a mão. Quem está tão cansado que consegue levantar nem a mão, nem me ouvir mais, né? Jesus entende o teu cansaço. Quem aqui, às vezes, sente uma tristeza grande, ou já sentiu na vida? Levanta a mão. Jesus falou o quê? Quando ele estava no Getsemane, a minha alma está triste até a morte. E suou sangue. Então ele te entende. Porque eu nunca suei sangue, nem vocês. Ele sentiu tanto pavor que suou sangue, gente. Então ele entende. Quem já teve raiva aqui? Jesus te entende. Ele chegou no templo, ele fez um chicote, né? E meteu, e começou a derrubar tudo. E fala, o zelo da casa do Senhor me consumiu. Então, a raiva não é pecado. É o que eu faço com a raiva que é pecado. Então, Jesus entende tua raiva. Quem já chorou aqui na vida? Lá em João 11:35 fala que Jesus chorou porque ele amava Lázaro que estava morto, o amigo dele. Ele entende as suas lágrimas. Fala que ele olhou para Jerusalém e chorou. Porque o povo tinha um coração duro. Quem aqui de vocês, na sua casa, ou seus parentes, seus amigos, não tem alguém com coração duro que você, puxa vida, eu queria que essa pessoa se convertesse e ela é dura? Vocês acham que Jesus não chorou?
Vocês acham que Jesus chorou quando Judas o traiu? Será que não chorou, não? Quando Judas traiu ele? Sem dúvida. Então ele entende as suas lágrimas. Vocês estão entendendo um pouquinho o que é meditar os mistérios? É você mergulhar nos detalhes daquilo que é falado. Ele se fez carne, por isso ele nos entende, nos amou e nos ama, né? Então, imagina também um anjo. Você tem um anjo da guarda. Diga para o irmão, você tem um anjo da guarda. E todo dia o seu anjo te visita, viu? São Pio de Pietrelcina, uma vez ele estava aqui sentado. Estava sentado, o Padre Pio. Pronto. O Padre Pio estava sentado e perguntaram, o Padre Pio está fazendo o quê? Ele falou assim, eu estou mandando os anjos dos meus filhos espirituais fazerem as coisas que eles não mandam. Porque o Padre Pio tinha vários filhos espirituais. E cada um de nós tem um anjo da guarda, sim ou não? O Padre Pio pedia o anjo dele para acordar ele, em tal hora, mandava ele fazer e visitar tal pessoa, fazer tal coisa, e o anjo fazia. Só que os filhos espirituais do Padre Pio não faziam isso. Não tinham amizade com o anjo da guarda. O Padre Pio fez o quê? Os anjos fazendo fila para conversar com o Padre Pio, né? Ó, faça isso, pronto. Você tá fazendo o quê, Padre Pio? Eu estou mandando, estou dando trabalho pro anjo dos meus filhos espirituais, que eles não mandam fazer nada. Estou querendo dizer o que com isso? O anjo visitou Maria. E quando nós meditamos que o anjo visitou Maria, nós precisamos saber que também o nosso anjo nos visita, está conosco todos os dias. Esse anjo que visitou Maria, olha o que o anjo falou. Eu não vou meditar cada mistério, não, é só um exemplo que eu estou dando, viu? O que o anjo falou? Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. No lugar de Maria ficar espantada com o anjo, é o anjo que se espanta com a Virgem Maria. Quando a Bíblia fala que Nossa Senhora ficou perturbada, não é porque ela tinha medo do anjo. Sem dúvida ela estava acostumada a ver anjo, que ela era muito santa, né? É a toda santa imaculada. Mas ela é tão humilde que ela se espanta com o elogio do anjo. Porque não é normal que um anjo elogie uma pessoa humana. É o contrário. Quando alguém via um anjo, fazia o quê? Se ajoelhava, ficava com medo, ou desmaiava de pavor. Quando Nossa Senhora viu o anjo, ficou fazendo o que com ele? Batendo papo. E hoje nós podemos também bater o nosso papo com o anjo, sim ou não? Então, meditar o mistério. Como é que eu medito o mistério? Vamos aqui. Primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Aí você usa a sua imaginação. E você fecha seus olhos e vai imaginando aquele anjo chegando, aquela palavra tão forte, e Nossa Senhora bem jovem, ouvindo o anjo e conversando com ele. E você vai meditando, né? Aqui, ó, rezando. Ave Maria, cheia de graça. E agradecendo a Deus porque Deus enviou um anjo para a Virgem Maria. Foi por causa desse anjo e do sim da Virgem Maria que Deus um dia nasceu no meio de nós. No sentido assim, Jesus, né? Que é Deus. E você vai louvando, rezando a Ave Maria e fazendo o quê? Meditando, vendo aquela cena e se emocionando. E chorando de alegria. De gratidão. Estava lendo um livro hoje, estava em Fortaleza lendo um livro que falava o seguinte. Contava que um leão, uma vez um homem salvou um leão. Não é história de Trancoso não, real. Viu? Esse leão salvo pelo homem fazia o quê? Toda vez ele caçava os animais, comia e trazia um pedaço para o homem que salvou ele que estava lá na selva. Todo dia. Teve outro leão que fez o quê? Ele foi salvo pelo homem, porque ele estava brigando com uma serpente bem grande, o homem veio e matou a serpente. Aquele leão fazia o quê? Toda vez protegia aquele homem. Aí quando o homem foi viajar embora, que era alto mar,
aquele leão começou a seguir ele. O homem nem percebeu, né? E aquele leão começou a seguir o homem no mar, nadando e morreu. Porque ele tinha o quê, aquele leão? Gratidão. Fala também de um cachorro, esse livro que eu estou lendo, né? É que também o dono cuidou muito bem, livrou ele da morte, de uns ataques. Aquele cachorro todo dia, quando vinha algum animal, porque era uma selva, né? Atacar, ele lutava contra os animais. Ele tentava dar a vida mesmo ali. Não é porque ele pensava, não. Mas pelo instinto dele tinha alguma gratidão. E quando o dono dele morreu, ele fazia o quê? Todo dia ele ia lá e levava um pouquinho de comida pro local onde estava enterrado o dono. E teve. Aí depois ele parou de comer pensando no dono. Porque o dono não estava mais com ele. E morreu junto com o dono. Aí o autor do livro fala o seguinte, que é o Frei Luiz Granada, que é um grande homem muito santo. Não é canonizado, mas é um grande homem de Deus. Ele fala assim: se os animais que não têm inteligência têm gratidão desse jeito, por que nós que fomos livrados do demônio, do pecado, não temos gratidão para Deus que nos dá as coisas todos os dias? Aí ele medita assim, né? Nós fomos criados por Deus, sim ou não? Mas nós não só criados, nós somos o que todo dia? Sustentado por Deus. Aí ele fala o seguinte: imagina um animal com fome, aí todo dia alguém joga uma comida lá de cima. Aí o animal vai fazer o quê? Olhar para cima, para onde é. Olha, né? Ele vai ver de onde está vindo a comida. Aí o autor fala: todo dia a gente recebe uma graça de Deus, mas a gente não para olhar para cima e agradecer. A gente acha que veio assim e se acostuma. Ou seja, meditando esse mistério, a gente tem que meditar tantas coisas. É o primeiro mistério que eu estou falando assim, né? Meditar que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Então, como é que nós rezamos um mistério desse? A gente reza o Pai Nosso. Enquanto a gente reza as Ave Marias, que são 10, a gente faz o quê? Fecha os olhos e faz o quê? Imagina aquele mistério que foi falado, né? A Anunciação de a Nossa Senhora, feita pelo anjo Gabriel. E vai meditando. Ou você pode também fazer de outra forma. Quem quer saber outra forma? Uma forma é a seguinte: você reza o Pai Nosso e vai meditando, enquanto reza a Ave Maria, no mistério. Meditando assim, no anjo, Nossa Senhora, no que foi falado, e vai imaginando aquilo e louvando a Deus, pedindo, sei lá, fazendo sua oração. E tem outra forma: você reza o mistério e você se concentra no que está rezando. Ave Maria, cheia de graça. Você coloca todo o seu coração, o seu pensamento aonde? No que você está pronunciando. Essa parte aqui é mais difícil, não é? Porque a gente se distrai. Mas se a gente tentar, a gente consegue. Porque uma Ave Maria, ela tem poder de mudar qualquer vida. Mas a gente fala assim, ó, uma Ave Maria tem muito poder. Tem. Mas é bom que a gente reze ela bem. Estão entendendo? Porque quanto mais eu coloco o meu coração naquela Ave Maria, mais potência ela tem. Mais força ela tem. É como se eu rezo a Ave Maria assim, Ave Maria de graça, com os meus. Às vezes nós somos assim, ó. Nós queremos rezar o texto, para quê? Para acabar. Por que a gente quer começar a rezar o texto? Para ver se acaba logo. Aí vai ter fruto esse texto? Não, gente. Uma coisa que tem que ter quando a gente reza o texto, sabe o que é? Diga comigo, harmonia. Diga, harmonia. Às vezes não tem harmonia no texto, não. Tanto faz ser aqui como em outro canto. Às vezes assim, ó, um tá na Ave Maria, o outro tá no Bendito é o Fruto, outro tá na Santa Maria. Aí o outro inventa uma oração no meio da Ave Maria e diz, no Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, mãe de sei de quem. Não, é para rezar como tá. Se você estiver em casa, se você quiser inventar, inventa. Mas aqui não inventa não, viu, por favor. Eu já vi no texto aqui, não estou criticando ninguém não, que eu nem lembro, porque eu já vi várias vezes, cara, vê alguém diferente, né? Mas, por favor, não inventa a oração. A igreja já tem a oração dela. Tipo,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que é conosco, é mais sei com quem. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa. Não, aí atrapalha quem está rezando. Quebra a harmonia. Então você faz o quê? Reza compassado, concentrado e de forma harmônica. Porque a gente não está correndo não, gente. Sim, irmão. Ah, certo. Olha, gente, até eu falo às vezes, até mesmo lá no Xamã, às vezes eu falo isso, eu já falei, que eu vou falar. O poder de uma Ave Maria. A gente tem que colocar o quê? Muito amor, muita concentração e harmonia. Às vezes a gente está assim, por exemplo, no evento, às vezes no Shalom, né? Tô falando porque eu sou de lá, tô falando mal de mim mesmo, né? Quer dizer, o que que acontece? A gente está no evento, nós vada medonha e faz o quê para acalmar o povo? Não é muito legal. Nossa Senhora não é cala a boca da gente, não. Uma Ave Maria tem que ser rezada como? Com amor, com atenção. Não é todo mundo fez zoada. Ave Maria cheia de graça e ninguém, fez, ninguém cala a boca. Ave... Não. Espera silenciar. E agora vamos nos voltar para Deus, para a Virgem Maria. Algo que eu ia falar no início era o seguinte: quando você vai rezar, você tem que lembrar que você está diante de uma presença. Olha, quando vocês estão conversando com alguém e ela está distante, você fala assim: olhe para mim, você diz assim, né? Presta atenção no que eu estou falando. E a pessoa está no mundo da lua, você percebe, sim ou não? Se nós somos assim, se a gente se sente desrespeitado quando a pessoa não presta atenção, imagina Deus. Imagina o padre começa a conversar contigo na confissão aí. Ah, padre, o quê? Não é um desrespeito, sim ou não? E se fosse o bispo? E se fosse o papa? Pois não é eles, é Deus. É mais sério ainda. Você está diante de uma presença. Por isso que às vezes a nossa oração não muda a nossa vida. Por quê? A gente começa a rezar com a gente mesmo. Esquece que Deus existe e começa. Ave Maria, cheia de graça, não acaba esse texto, meu Deus do céu, misericórdia. Ave Maria, opa, demorar. Que hora é, mulher? Pelo amor de Deus. Não acaba mais não. Que hora é que termina, hein? 8 horas, já é 8h05. Às vezes a nossa cabeça está em uma tempestade, é ou não é? Não, você veio aqui para rezar o texto. Quando você vem, é com amor. Se está marcado para terminar 8 horas, terminou 8h10. Ofereça a Deus pelas almas do purgatório, pela sua convenção. Tantas vezes você não gasta mais tempo com mais bobagem. E aqui não é bobagem, é o centro da nossa vida. Continuando, eu vou pegar essa parte aí, viu, Cícero, agora. Então, como é que a gente reza a Ave Maria? Vamos aprender a rezar uma Ave Maria. Ave Maria. Vamos tentar rezar harmônico aqui, vamos aqui. Ave Maria, cheia de graça. Parou, parou. Ave Maria, cheia de graças ou de graça? Quem acha que é de graças, no plural, levanta a mão. E quem acha que é de graça, no singular, levanta a mão. No singular, só uma graça. No singular, levanta a mão. Pronto. Nossa Senhora, ela é cheia de graça e de graças, é as duas coisas. Mas na oração está dizendo o quê? Ave Maria, cheia de graça, singular. Não é, não é graças. Quem é essa graça? O próprio Deus. Esse Deus que é a própria graça, ele nos dá o quê? Muitas graças. Então ela é cheia de quem? Do próprio Deus. Ela é plena de Deus. Ela é completa. Porque a maior graça que nós temos, quem é? O próprio Deus. Então ela é cheia de graça, cheia de Deus. Ela é toda de Deus, e Deus é todo dela. Isso é bonito, sim ou não? Então, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Não é conosco, Ele é conosco. Mas a gente Maria está se dirigindo a ela. O Senhor é convosco.
Pronto. Aí continua como? Bendito é o fruto. Quem é esse fruto? Jesus. Até a própria oração fala, do vosso ventre. É tanto que o centro do texto é Jesus, que na hora que fala assim, ó, Jesus. Aí já reza o quê? Santa Maria, ó. Jesus. Vocês entenderam? Tá no meio, até mesmo na oração tá. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí Jesus vira para outra parte da Ave Maria. Certo? É vosso, não é nosso ventre. A gente não está grávido de Jesus, né? Então é vosso. Aí Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como é sobre o texto, eu não vou explicar a Ave Maria, porque eu poderia dar uma pregação explicando a Ave Maria. Teria como e teria conteúdo para passar 2 horas falando só sobre a Ave Maria. Tem como. Só que a pregação não é sobre a Ave Maria, é sobre o texto. Certo? Então nós nos concentramos com a inteligência e nós colocamos também o nosso coração. Vocês entenderam? Inteligência e coração. Com a inteligência a gente tenta deixar o quê? Harmônico. Se concentrar. E com o coração nós fazemos o quê? Colocamos o nosso amor. Reze como se fosse a sua última Ave Maria. E tente rezar ela bem. Porque assim, tem até hoje as 1000 Ave Marias, né? O que vale mais, 1000 Ave Maria ou uma Ave Maria? Pronto, é a qualidade. Se for 1000 Ave Marias com qualidade, quanto mais, melhor. E se for sem qualidade, eu não vou dizer que não vale nada, porque seria um pecado. Porque eu conheço na história da igreja, várias pessoas, várias histórias, está nos Glórias de Maria, está em vários livros de santos, que fala que a mãe ensinava o filho a fazer o quê? Rezar 3 Ave Marias. E por conta dessas 3 Ave Maria, mesmo às vezes mal rezada, Deus converteu o coração desse filho. Ela lembra, o filho e a filha lembravam do que minha mãe ensinou a rezar isso aqui quando eu estiver em perigo. E daí começou o quê? Se converter. Mas rezava mal, mas rezava. Então, entre rezar mal e não rezar para fazer o quê? Rezar, meio que não reza tão bem. Mas entre rezar mal e rezar bem, tem que fazer o quê? Rezar bem. Lógico. Sim ou não? Vamos fazer uma analogia aqui. Não, eu não recebo nada. É melhor receber nada ou Bolsa Família? Bolsa Família. Ah, no meu salário é só um salário mínimo. É melhor receber o salário mínimo ou nada? Salário mínimo. Ah, o meu emprego é ruim. Mas é melhor ter um emprego ruim ou não ter emprego? Melhor ter um emprego ruim. Que incomode, que é cansado, não é valorizado. Quando falo ruim, não é desonesto. Ruim porque você acha fatigante, não é tão valorizado e tarará. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estou fazendo uma analogia. Só que nós não precisamos ficar com essa opção entre não rezar e rezar mal. Nós temos qual opção? Rezar bem. Então, como o texto dos homens, que as mulheres também vêm, vocês peçam a Deus a graça de rezar bem o texto. Porque os papas já diziam, depois da Santa Missa, a oração mais poderosa contra o demônio é a oração do Rosário e o Santo Terço. Nossa Senhora já falava nas aparições dela. Vocês querem ter paz, sim ou não? Ela dizia o quê? Rezem o texto. Às vezes você vai perguntar assim, vocês eu rezo o texto, mas não tenho paz. Mas veja como você está rezando. Será que você está rezando como eu estou dizendo aqui? José, se tu consegue, eu tento, né? Eu tento, eu luto. E texto não pode ser assim. Eu venho para o texto dos homens e rezo, aí passa 6 dias sem rezar, né? Uma coisa boa, você vem.
aqui, ó, come uma coisa gostosa e saudável. Aí quando você chegar em casa, se tiver, você come todo dia, sim ou não? Se for saudável. Quem come feijão aqui todo dia? Pô, tá caro, tá, o feijão? Eu ganho muito feijão, sabe? Tá barato, né? Quem aqui gosta de comer assim, uma carnezinha assada, um bife, né? Pronto. Se vocês tivessem condição, comeria com frequência, sim ou não? Todo dia não, porque enjoa qualquer comida, né? Qualquer comida pode ser boa como fosse, comer demais enjoa. Só que o terço é uma comida espiritual, não dá para enjoar. Uma vez perguntaram para um rapaz, né? Ei, por que que você reza o terço? É uma oração repetida. Toda vez a mesma Ave Maria. Como é que pode? Aí falou assim, isso, aliás, quem falou, isso foi o rapaz para o senhor, né? Falou assim, filho, essa é sua namorada? Sim. Você disse que a ama? Digo. Quando? Todo dia. Quantas vezes? Ah, incontáveis. Mas ela não já sabe? Sabe. Por que você diz? Porque eu amo. Então por que a gente reza o texto? Porque a gente ama. Vocês estão entendendo? Não é questão de ser muito ou pouco, é questão de amor. Tem até um outro exemplo que o professor Felipe Aquino dá. Tipo assim, ó. A gente come o quê? Um caroço de feijão ou mais? Mais. Mas não é tudo feijão? Arroz come o quê? Só um caroço? Mas não é tudo arroz. A gente não vê a diferença entre um arroz e outro, né? Mas é porque quanto mais alimentado nós ficamos, sim ou não? Vocês veem que eu sou bem alimentado, estão vendo? Quanto mais, quanto mais. Ou seja, na vida espiritual também é assim. Você não precisa ficar obeso assim, né? Mas você vai ficar do jeito certo, Deus, do jeito que Deus te quer. Para a gente dar conta do nosso trabalho, tem que fazer o quê? Comer, descansar, sim ou não? A oração do terço é o quê? É comida e é descanso. Diga para o seu irmão, o terço é comida e é descanso. Pode comer bastante. E pode descansar bastante. Então os mistérios devem ser rezados assim. Aí nós fazemos o que no mistério? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós glorificamos a Trindade. Quanto mais glória a gente render a Deus, melhor é para nós. Deus precisa que a gente renda glória para Ele? Não. Quem precisa somos nós. E quando nós louvamos, nós somos felizes. Uma pessoa ingrata é uma pessoa chata, antipática, mal-humorada. Quem tem gratidão é feliz. Sim ou não? Veja uma pessoa ingrata, a pessoa dá uma coisa para ela. Gostou? Ah, gostei, né? Mas uma pessoa grata, ela recebe um presente que ela nem gosta, mas ela, poxa vida, não era o que eu esperava, mas eu nem merecia nada, então eu sou grato. Sabe por que a gente não é grato para Deus? É porque nós achamos que merecemos, é ou não é às vezes? Eu já ouvi essa expressão aqui, ó. Se eu merecer, que Deus me dê. Fique esperando. Fique esperando, viu? Você acha que merece, meu irmão? Você acha que merece? Nós merecemos porque Cristo mereceu por nós na cruz. Mas por nós mesmos não merecemos nada. E quem acha que merece, é que merece menos ainda. Que está muito orgulhoso. E a palavra fala que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Diga para o seu irmão, te manca. Seja humilde. Você acha que merece o quê? Diga, o que você merece foi conquistado pelo sangue de Cristo na cruz. Foi Ele que mereceu. Entendeu? É mesmo, né? Não bata no colega, viu? Aí depois nós rezamos o quê? Tem uma parte que vocês rezam. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo. A gente pede o quê a Jesus? Que nos perdoe e que nos livre. A gente fala o quê? Livre-me ou livrai-nos do fogo. Existe inferno? Existe. Mas não foi criado para nós. O inferno não é para nós. Diga para o seu irmão, deixa de ser gaiato. Não invente para o inferno não, por favor.
Você foi criado para o céu. Então se comporte como quem quer ir para o céu. Reze o texto como quem quer ir para o céu. Santo Agostinho ele fala uma frase pesada. Presta atenção aqui, eu volto já para a oração que a gente estava fazendo. Fala assim, ó, uma oração distraída é como o ladrar dos cães. Uma oração distraída é como o latir dos cachorros. Mas quando fala distraída, é a pessoa que quer se distrair, entendeu? Porque nem se distrai sem querer, não é? Tá preocupado, tá meio aflito, tá nervoso. Essa distração é normal, sim ou não? Todo mundo tem. Outra coisa é eu querer me distrair. Aí eu pego, aí vou pegar aqui o celular, Ave Maria cheia de graça, é convosco. Por exemplo, eu cheguei no texto ali, eu já tinha rezado meu texto hoje, mais outro. Aí eu fiquei um pouquinho, fui resolver algumas coisas no celular. Depois que eu não tinha mais o que resolver, eu vim pra cá. Eu nem ia ficar rezando Ave Maria, cheia de graça. Eu vou já, viu? Ei, não, gente, peraí, né? A gente deve ter prudência. Caso a gente fique escravo. Então, uma oração distraída porque a gente quer é como se fosse o latir do quê? Dos cães. A gente quer estar rezando igual os cães latindo? Não. A gente quer rezar bem, sim ou não? E não é nem porque Deus... Gente, Deus não é ruim, não. Não é porque ele é chato, não. É porque quando você está concentrado, você recebe. É tipo assim, ó. Vem aqui, Silvio, um exemplo, por favor. É como se fosse assim, ó. Eu digo assim. E aí, Silvio? Só que eu tô com pressa, né? Eu pega essa Bíblia para ti. Aí você aí, distrai. Silvio, essa Bíblia para ti. Aí ele não pega, né? Ele não pega. Aí chega outro. Ele não quer, não. Vem aqui, socorro. Aí era para o Silvio, mas como ele está muito distraído, eu dou para socorro. Às vezes Deus está dizendo, Silvio, eu quero te dar paciência, é o Silvio. E aí será que na outra segunda, como é que vai ser o texto outra segunda? Será que eu vou guardar as cadeiras daqui a pouco, pessoal? Hein? Será que o padre vai chegar na hora certa? Aí Deus querendo dar graça, e filho, eu tô aqui, ó. Eu vou cuidar de tudo, né? Ele distraído e acaba o texto. E o Silvio só estava onde? No mundo da lua. Aí Deus queria dar graça para ele, sim ou não? Palmas pro Silvio para socorro. Queria ou não queria? Queria. Então, as graças. Obrigado, irmão. Palmas pro irmão aí, caridoso. Tem graças que Deus quer nos dar. Quem é o culpado de perder as graças? É eu. E uma graça perdida, você não recebe mais ela. Você recebe outra, talvez até maior. Mas aquela não. Toda graça tem o seu tempo. Sim ou não? Igual na nossa vida. Tipo assim, você quer dar um cheiro no esposo. Tá bem cheiroso. Vai dar um cheiro nela, um beijo. Aí se ela não quiser um beijo, ela vai receber outro beijo, mas não é aquele. Ela perdeu, sim ou não? Não, mas eu dei 10 beijos, mas não é aquele não. Aquele era outro. Sim ou não? É diferente. Não é o mesmo. Ah, eu vou dar um pedaço de bolo para socorro. Aí ela não quer, perdeu. Outra pessoa comeu, eu dou outro pedaço de bolo. É o bolo que eu ia dar para ela? Não, é outro. É outro pedaço. Da mesma forma, a graça ele quer dar uma graça para socorro, mas ela fica distraída, preocupada com tudo, esquece de Deus. Aí Deus vai dar graça para ela, vai. Mas aquela, ela já perdeu.